This episode is brought to you by Google Chrome. You think you know a browser, but Gemini and Chrome? That's new. It can help you with practically anything on the web, like restoring a vintage motorcycle from a 50-page restoration blog, or finally break down that long article you've had open for weeks. Gemini and Chrome is here for it. Ready to make anything online make sense? There's no place like Chrome. Check responses, setup required, compatibility and availability varies, 18+. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro, você está escutando Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, para mais uma semana de Liderai na sua timeline, em todos os canais alternativos e possíveis que você escuta o nosso material. Que legal. E para o programa, para este episódio, incrível episódio 396 pelas minhas contas. Wellington, qual será o tema de hoje? Hoje nós vamos falar que indicadores inúteis são apenas decoração. Ai, é verdade mesmo, né? Indicadores inúteis são mera decoração. E na verdade poderia ter estendência dizendo que é uma decoração de mau gosto, né? Porque quem gosta de ficar vendo indicador, né? Vou te falar que tem uns caras que gostam de olhar pra uma tela, hein, cara. Tem uns caras que gostam. Muita gente. O cara ainda faz cara de paisagem, assim. Mas acho que não é que ele gosta de indicador, gosta de fingir que trabalha. Polêmico! Qual é a promessa para quem escutar o episódio até o fim? Hoje a gente vai deixar três critérios para você escolher. Três critérios para KPIs existirem, né? Ou quais são os motivos da existência de cada um deles. E os 3 sinais que o seu KPI é um lixo. Lixo. Ou como diria o Lorde Vinheteiro, fezes! Isso é fezes! Tá certo. Quando o seu KPI é fezes, será que essa vai ser a thumbnail? Pode ser. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, neste bloco a gente traz a nossa metáfora, né? Painel de avião que ninguém olha, né? Você acaba derrubando o avião, né? Eu diria até, complementando essa metáfora, né? Quando você tem algum sensor no painel do seu avião que você ignora ou ele não está funcionando, vai ter alguma consequência. Teoricamente, né? Porque se ele para de funcionar e não acontece nada, ele não tá servindo pra nada. Se ele tá verde ou vermelho, não serve pra nada, né? Vamos falar que você tá voando e o altímetro quebra. Aí você tá olhando lá e tá achando que tá na altitude certa. Sim. Aí você vai cair e vai morrer, né? Sim, a gente tá partindo do pressuposto que o que tá lá é importante. O que tá lá tem que ser importante. Né? Mas deve ter algum que é a temperatura do combustível, que de repente se você não viaja para lugares árticos aqui no Brasil, talvez você não precise desse número, né? Pode ser. Mas que acaba sendo às vezes mais um enfeite, né? Então eu acho que o KPI, acho que a grande dica aqui dessa metáfora é que no avião, para que serve o altímetro? Para quando o avião começar a descer, eu tomar a atitude de puxar o leme aqui para ele subir de novo. Então, todo KPI precisa de uma decisão. Se não tiver decisão, então esse KPI é um enfeite. Nesse bloco, Wellington, a gente vai fazer o nosso debate, né? Indicador bom muda comportamento. Sim, não tem como, né, você imaginar o propósito de um indicador que não seja mudar algo, né? Então, um bom indicador, quando monitorado, suscita algum tipo de alteração ou mudança no nosso dia a dia, senão não serve pra nada, né? Aqui a gente tá falando sobre algo que tá associado não só ao comportamento, mas também à ação, né? Então,
Se você Sim. bate o olho em qualquer tipo de controle, em qualquer tipo de indicador, e independente do cenário, a gente fala, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não faz, a gente não tem de fato a ação que vai mudar aquele ponteiro, também não vai servir pra nada, entendeu? Porque eu vejo muita gente, a gente tem um indicador aqui de, sei lá, de índice de retrabalho, refúgio, sucata, scrap, o tempo que você quiser usar. E aí, de repente, beleza, caiu X%, aumentou X%, mas se você não tem ação e governança sobre isso, não vai servir pra nada também, entendeu? Ele vai estar ali, as pessoas vão estar só sobrevivendo, acompanhando aquilo ao longo do tempo e também não vai resolver. Então, o indicador bom, de fato, ele vai mudar comportamento desde que a gente consiga ter a nossa gestão e a governança bem estabelecida sobre ele. Mas e se a empresa pede para que eu faça um monte de indicadores daí? O que eu faço? Ora, hein? Quem poderia imaginar que as empresas pedem isso, né? Você sabe que eu trabalhei numa unidade da Dixie Toga, que era a impressora paranaense. A gente tinha 2.500 KPIs. Que bom, hein? Pô, bom pra caralho. É. Bom pra caramba. Mas indicador que gente... Mas lá no COI, a gente tinha quase uns 3.200. Era muita coisa, cara. Era muita coisa. Mas eu até entendo ali, porque muita coisa era um linha de serviço, né? Então tinha muito indicador ali que era quase que métrica, né? Então... Ou duplicado por 5, se você tem 5 clientes, né? Entendeu? Então, ok, assim, porque os indicadores naquele caso, eles impactavam diretamente no orçamento, né? Então, na parte de volume ali, SLA e tudo mais. Então, como cada linha de serviço tinha vários produtos associados, então tudo bem, meio que ali a gente justificava a existência, né? Mas essa questão da empresa pedir um monte é bem sintomático, né? Porque normalmente é quando você tem algum problema grave ou você tem alguma... Nasce um indicador. Nasce um indicador. E aí, só que assim, você tem problema o tempo todo e cada hora nasce um problema, sai o controle. Nasce um problema, nasce o controle. E aí, a hora que você vê, saca um monte de coisa. E aí você tem o planilheiro, que é pra poder compilar os indicadores da galera, porque nada é simples de manter. E, ao mesmo tempo, existe uma questão que é muito do momento, assim, sabe? O pessoal, meu Deus, a gente precisa, porque a gente não controla nada, tá tudo solto, não sei o que, tá faltando planilha. Aí o cara começa a fazer aquilo e aí o bicho vive pra poder alimentar a planilha e não pra poder tomar decisão sobre ele. Então, uma saída é se tem muito e as pessoas continuam pedindo, continuam solicitando, mas param de usar, corte. E o cortar necessariamente não é apagar, mas cria lá uma área onde ele não fica visível nas primeiras visualizações, né? Fica de olho se as pessoas estão usando. Agora, se realmente não estiver usando e puder eliminar, obsoleta ele, elimina, se ninguém tá vendo, ninguém tá fazendo nada, né? E assim, eu acho que tem uma questão também que as pessoas não precisam ter apego, né, cara? Porque... Não. É que às vezes fala assim, vai perder histórico, né? Entendeu? É o Mas puro acúmulo. Só que às Acumuladores. vezes, cara... acumulador de KPI, cara. A galera acumuladora de indicadores. Às vezes, cara, você cria um controle pra uma situação específica, pra resolver um problema específico, por prazo determinado. Então você não precisa manter aquilo pro resto da vida. Mas vai perder histórico. Mas você já resolveu aquele problema? Se ele teoricamente já tá controlado? Já foi, entendeu? Abre mão. Já foi, gente, porque senão não dá. Não dá. A gente tem que... Assim, nosso tempo é tão curto no trabalho, cara, pra poder... Pra ficar perdendo tempo com coisa que não importa, sabe? Bloco, Wellington, a gente vai entregar aí, então, quais são os nossos 3 pilares aí, né? Quais são os indícios que um KPI, de repente, não é tão bom assim? Acho que... quais são... Começa dizendo quais são os pilares que sustentam um KPI, né, provavelmente. Sim. Um bom KPI, né? Porque KPI pode ser qualquer coisa, né? Teoricamente, se não fosse... pra ser um KPI, pra ter o K na frente, ele deveria ser chave. Senão ele seria só um PI, né? Ele seria só o indicador de processo, né? Agora... E a parte do P que você falou de processo também é outro ponto, porque às vezes ele não mede um processo, ele tá medindo uma atividade. Exato. E daí só por isso já também não é um KPI. Exatamente. Então aqui a gente já tá passando alguns pontos aí, quase que... por mais que sejam conceituais, mas eles já definem um pouco aqui do nosso norte, né? E é legal que a gente não vai falar, já tem algum episódio aqui na nossa timeline aí que fala KPIs e OPIs, né? Alguns, né? Alguns.
o OPI, não que ele seja uma categoria inferior ou um indicador que você não queira usar, mas o OPI de fato é um indicador muitas vezes ligado à operação, a uma atividade, a um acompanhamento que não toma às vezes muito uma decisão gerencial, porque ele não está medindo um processo como um todo. Então, às vezes o indicador que a gente usa KPI como se fosse um sinônimo de indicador, né? E KPI, na verdade, são indicadores mais chave, né? Que realmente medem processo. Sim. Então, às vezes o que a gente lê como KPI pode ser um OPI. É porque o termo que as pessoas estão mais habituadas, especialmente quem não está há muito tempo nessa linha, é chamar tudo de KPI mesmo, chama tudo de KPI. Né? Então, sim. Eu vou até dar uma bagunçada aqui na pauta, mas o primeiro ponto aqui de pilar mesmo para falar de indicador, para ele ser um KPI, a primeira coisa ele tem que ser chave. E aí, quando a gente está falando de ser chave, a gente está falando que ele é chave de algum processo, ou de algum macroprocesso, ou de alguma entrega associada. Então, se aquele controle não estiver associado a alguma atividade fim que seja chave para a vida da empresa, ele não é um indicador-chave. Ou da área, né? Ou da área. Não é da empresa, da área, né? Que é um ponto que eu sempre converso muito quando eu vou fazer as minhas consultorias internas, né? Dia a dia dentro da empresa. E o pessoal começa a discutir, eu falo assim, bom, vamos começar pelo começo. Quais são as suas principais linhas de serviço aqui? Aí o cara não sabe responder essa pergunta. Eu falo, quais são os seus principais produtos? Aí o cara também fica meio assim... Quais são as entregas? Quais são as entregas da área? Quais são as principais entregas da área? Falei, porra, cara, tem que ter alguma coisa, são uns 3, 4. O que você faz então, cara? 3, 4. O que você faz aqui? Não, você concorda que normalmente é 3 ou 4 que uma área faz, no máximo? Sim. Então, se para cada uma dessas 3 ou 4 entregas, que são, na verdade, produtos, para cada um deles existe um processo que entrega ele. Então, para cada um deles eu tenho que ter no mínimo um indicador. Porque tem um indicador do processo. Porque para cada produto tem um processo. Agora, dentro daquele processo eu posso ter vários tipos de indicador. Mas eu tenho que escolher um que seja a chave. Então, se eu tenho um produto que a chave é entregar ele no prazo, como que vai ser o indicador KPI? Adivinha, né, cara? Vai ser o percentual de entregas no prazo, entendeu? É basicamente isso. E só que tem uma coisa que eu vi que as pessoas às vezes têm medo de serem muito simples, né? E achar que aquela entrega tem que ser robusto. Acha que, mas é muito pouco, não é só isso que a minha área faz. Daí o cara confunde a entrega final da área dele com os meios. E aí, nessa hora que a gente começa a ver que uma área que tem 2 grandes entregas, daqui a pouco o cara tem 20 controles lá, cara. E às vezes não precisa tudo isso, entendeu? Então, normalmente, assim, a gente vai construindo controles aí com base na nossa necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma... vamos dar um exemplo da área ali de processo de melhoria contínua, né? Planejamento, que é a nossa. A gente tem algumas entregas, por exemplo, orçamento, planejamento estratégico, fazer o desenvolvimento de meta, acompanhamento de resultado, não sei o que. Cara, você tem algumas grandes entregas que você faz, e aí o que define se a gente está entregando ou não? É o quanto que a gente consegue cumprir o combinado. Qual é o combinado? É entregar dentro do prazo cada uma dessas entregas e, sei lá, com menos idas e vindas, com menos de trabalho, o que é que seja. Mas se você for no mais simples... Mas, por exemplo, num programa de melhoria pode ser, olha, eu esperava que você envolvesse mais pessoas, então vai ser o percentual de pessoas envolvidas no programa de melhoria dividido pelo total de pessoas. É isso. Então sempre tá ligado com o que é o objetivo que a empresa espera, né? E o que o gestor espera, né? daquela entrega, né? Isso. E não tem problema. Mas quer dizer que a minha área só vai ter um indicador-chave? Sim. Qual é o problema disso? E você é uma área de várias áreas da empresa, né? Então... e aí agora pensa um outro ponto aqui, que é de que se você entende que para você conseguir entender quais são os componentes daquele indicador-chave, aí tudo bem, você pode quebrar, mas eles são só indicadores, eles não são chave, entendeu? Porque é aquela coisa, você tem você precisa de outros 3 controles para poder justificar aquele de cima. Então, por exemplo, você tem que entregar alguma atividade dentro do prazo. Cara, você quebra aquela atividade em 3 etapas e você vai medir a assertividade dentro do prazo de cada uma delas, e a soma dessas 3 tem que dar aquela primeira. É simples assim, mas não são 3 indicadores, é o mesmo quebrado em 3, entendeu? Que é um dos pontos positivos de escolher um bom KPI, é eu conseguir reduzir a quantidade de indicadores que eu acompanho. Exato. Porque daí ele consegue resumir outros indicadores, né? E também o próprio drill down, né, cara? Se alguma coisa não tá acontecendo, você sabe onde que tá
a oportunidade, né, ou o gargalo ali do processo. Então os 3 pilares vamos passar pro pessoal. Primeiro, o KPI tem que ter dono. Acho que isso é essencial, até pra meta, né? Vem um pouco da água da meta. A meta que não tem dono morre, né? Então o indicador tem que ter dono, né? O segundo é que o indicador, o KPI, precisa ter uma ação direta possível. Não adianta eu criar um indicador que eu não tenho ação. Quantidade de japoneses que passam pelo farol, pelo semáforo por dia. Nossa, eu tenho um dono? Tenho, é o Wellington. Mas qual que é a ação que o Wellington tem perante isso? Nada. Então, encher um container de japonês e trazer aqui. Esquece, não vai ser KPI. E o terceiro o KPI precisa de algum tipo de ritual, de tomada de decisão, né? Alguém ou algum processo precisa olhar para ele para tomar uma decisão. É o sinal de que eu preciso ter um KPI de fato. E o sinal de que o KPI é podre é se ele não atender esses 3 pontos, né? É isso. Se ele não tem um dono. Não tenho como ter ação com ele. E ninguém tá dando lufas pra ele. Eu não preciso de nada pra o processo funcionar pra olhar pra ele. Então, provavelmente, é um indicador que eu posso eliminar. É um indicador lixo. Recados finais, Wellington? Bora. A perguntinha que não quer calar, né? Qual que é a pergunta da semana? Qual o indicador que você tá mantendo no teu processo que ele é ruim, que você tem só medinho de admitir? Qual é esse controle, cara, de você falar assim, cara, esse troço aqui é muito ruim, cara. Não serve pra nada, mas tá aqui ainda. Mas tá aqui. E eu sei que tem, tá? Eu tô te vendo aí, sei que tem, cara. Até o Tucas tá vendo. Eu queria fazer outra pergunta. Quantos indicadores você tem? Porque se a sua resposta for 42 e numa área de 5 pessoas. Errado. Se a gente for ser bem radical aí, mediante o professor Falcone, você vai falar que o certo é o cara ter 3. E eu acho que seria um trabalho que não tá pronto, que um bom gestor iria lapidar seu processo até o ponto que ele conseguisse controlar seu processo com 3 indicadores, 3 metas bem claras. E essas são as primordiais. Não significa que eu não tenho OPIs, não tenho indicadores operacionais, que meus times não acompanham isso para atingir esses 3. Que aí é um cascateamento de uma árvore de indicadores muito bem desenhada, né? Isso. Mas a pergunta fica no ar também, que é quantos indicadores você tem na sua área. Então, assim, 3, puxa, o tópico, se tiver super desenhado. Mas para pensar, se você estiver falando com algo assim próximo de 10, você já teria que começar a ficar preocupado. Acima de 10, tem alguma coisa de problema. Sim. Tem com certeza algum tipo de problema. E para poder facilitar um pouco desse direcionamento, quando a gente falou do professor Falcone, quando ele fala em 3 grandes indicadores-chave, é porque ele usa aquela regra das dimensões das entregas. Então, ele divide em 5 pilares, que é qualidade, entrega, moral, segurança, qualidade, entrega, nível de serviço, moral e segurança. Então, e custo, né? E custo. É o QCMS, a qualidade, custo, entrega, moral e segurança. Então, quando a gente fala dos 3 controles, é basicamente qualidade, custo e entrega. Então, entrega você vai ter que priorizar 3 desses, isso, né? Porque assim, você já tem os 3 meio que na mão. Então, de você falar, olha, eu tenho um indicador aqui que mede a qualidade do meu processo, eu tenho um indicador que mede o quanto que eu tô gastando para fazer esse processo, e eu tenho um indicador que mede de fato o quanto que eu tô entregando. Então, para tua entrega, ou para tua atividade, ou para tua realidade, não precisa mais, teoricamente não precisaria mais do que isso, porque você está abrangendo vários pontos do mesmo do mesmo controle, né? Então, só que assim, é que nem o Albino falou, para você chegar nesse ponto, precisa já estar bem mais maduro, porque certamente você tem controles paralelos ali para poder fazer a construção desses outros controles. Então, e ninguém tá falando aqui também pra sair podando uma árvore pra ela morrer também, né? A gente tá falando pra você você planejar essa estrutura, identificar quais são os prioritários, eliminar os desnecessários, e ao longo do tempo você ir reduzindo, porque daí a tua gestão fica mais objetiva, fica mais fácil de explicar, inclusive, pra tua equipe quais são os objetivos da área. Agora, se você tem uma árvore complexa, cheia de ramos, fica difícil pra todo mundo entender, né? Sim, e aquela coisa, imagina...
Imagina você... Aí, usando também do professor Falcone, pensa no gestão à vista. Quando você chega numa área, você precisa bater o olho numa TV, em alguma coisa, num painel, e você... E ver se as coisas estão indo bem ou mal, né? É simples, as coisas precisam ser simples. Agora, se você tem muita coisa ali... Ah, não, aí parece um painel de avião, pra quem nunca pilotou, não tem familiaridade, o cara vai olhar, ele não sabe nem pra onde que olha. Aí tá o troço lá, verde, vermelho, ele não sabe o que faz. E aí a pergunta é, tá bom ou tá ruim? Não sei. Eu nunca Aí vou a saber. segunda parte, o que eu tenho que fazer? Também não sei. Também não sei, cara, é coisa de maluco, entendeu? Então, e aí a minha mensagem final aqui é... Pra você entender se a tua área tá indo bem ou não, basicamente você deveria ter um gestão à vista que você bata o olho e fale, cara, eu tô dentro do caminho, eu não tô. E aí um cuidado que eu quero trazer aqui, porque às vezes é um ponto que a gente tá muito viciado já, é que a gente tem o costume de trabalhar com indicador de lag, indicador de defasagem, tá sempre olhando pro passado, entendeu? Então, é importante que a gente construa hoje controles que permitam entender o estado que a gente está no momento e qual que é a perspectiva de futuro deles. Então... que dê tempo de atuar, né? Exato, porque assim, beleza, você sabe que você pode até usar o teu histórico ali como referência para alguma coisa, mas pouco importa se você teve 2, 3 ou 4% de refúgio no mês passado. O que vale é quanto que tá agora e o que a gente vai fazer até o final do mês, até o final do ciclo, da semana ou do dia, alguma coisa assim. E aí tem um ponto que é bem importante, especialmente na gestão do dia a dia, gestão da rotina, que a gente bateu o olho, cara, no formato de velocímetro. Você não programa a tua viagem daqui até da tua cidade até o Macapá, por exemplo, ou do Macapá até Porto Alegre pela velocidade média. Você tem um velocímetro, cara, pra você conseguir entender de fato como que estão as coisas. Você precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Você pode saber se você tem que acelerar um pouco mais, tem que tirar um pouco mais o pé. Então, a questão do velocímetro é justamente para que você consiga ter mais ação no dia a dia, até poder priorizar a atividade, colocar mais esforço em uma ou em outra. E isso não é simples de fazer, tá? Mas o que eu vejo assim, muito de painel de gestão à vista é o cara falando, historicamente a gente fez tanto, o nosso número foi tanto no mês passado, tá. Mas assim, beleza, no agora. Como que estão as coisas agora? E qual que é a perspectiva de resultado até o final do mês? Isso vale para todas as áreas, de ponta a ponta, de vendas à expedição, de suporte, não importa, de tudo. Então, o meu ponto aqui é só pra gente tomar cuidado com esses controles que focam muito no passado e pouco no que a gente tem pra fazer no futuro. Beleza, então. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.